Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus aqui presentes, uma boa tarde a todos. E que a paz do nosso Mestre, nosso irmão maior Jesus, que a paz daquele que é o nosso Pai, o nosso Criador e mantenedor, Deus, nos envolva a todos aqui presentes. Que a Mãe Maria de Nazaré nos acolha em seus braços e que os bons espíritos de todas as falanges espirituais que aqui se encontram reunidos nesse propósito e com Jesus servir nessa seara bendita, nos envolva a todos para que possamos ter uma tarde abençoada, para que possamos de verdade, ao sairmos daqui, melhor do que quando aqui chegamos. Para quem está aqui na casa pela primeira vez, os nossos jovens irmãos, sejam muito, 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 muito bem-vindos. Sintam-se em casas, sintam-se abraçados por toda essa equipe espiritual, por todo este grupo de irmãos trabalhadores que desde já agradece a honrosa presença de vocês entre nós hoje. Agradecer também a presença fraterna e a alegria de termos em nosso convívio hoje para externar o tema da tarde, o nosso querido irmão, companheiro de ideal, Jailson Costa, que já se encontra aqui e nos dá essa alegria de poder revê-lo e compartilharmos juntos de mais uma tarde de aprendizado. E olha que o tema de hoje é maravilhoso. É um tema que fala muito a todos nós. É um tema que toca na relação daquela que é a célula mátria da sociedade, a família. O capítulo a ser estudado hoje é o 14º, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item que o Jailson vai explanar para a gente sobre algo que ele preparou é o item 5, para ser mais exato, os itens de 5 a 7, a passagem com a qual o mestre nos questiona: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A família é algo tão importante na nossa vida, porque é aí que começa o nosso reencontro, ou recomeça, o reencontro. Porque sabemos que nesta vida, nesta passagem, ela não é a única que nós tivemos a oportunidade de existir, de compartilhar as nossas vidas. Mas sempre foi e será na família esse exercício de aprendizado de um para com todos. Independente se a família seja pequena, 2, 3, 4 filhos, ou aquelas famílias mais tradicionais, de outrora, a exemplo, a família dos meus pais, 10, 12, às vezes 15, 20 irmãos, não faz muito tempo. Hoje em dia as famílias são mais reduzidas, mas o foco é sempre o mesmo, porque, repito, é na família que a gente exercita esse primeiro contato com o mundo lá fora. Na família que a gente aprende a reconhecer os nossos limites, os nossos espaços, e ter conhecimento do espaço daquele que nos cerca. A doutrina nos ensina também
que em nossa essência como espíritos, somos todos irmãos. Mas as fases espirituais, né? O ser pai, o ser mãe, o ser filho, em cada passagem, traz para cada um de nós deveres que diferenciam-se de uma passagem para outra. Os deveres de pai para com seus filhos e de seus filhos para com os pais. Para que todos nós possamos, repito, nas diversas existências, vivenciarmos cada uma dessas experiências. Para que possamos, enfim, um dia, percebermos e vivermos em paz com as nossas famílias ou com a nossa família universal. Conflitos, problemas existem. Mas uma família bem estruturada nos dará sempre o nosso porto seguro aqui na Terra. Quando nessa família há amor, a gente consegue superar tudo. A gente consegue, muitas vezes, tirar o pé do lamaçal dos nossos erros, para que possamos caminhar em terra firme novamente. Infelizmente, devido ao mundo translocado que nós vivemos, existem muitas famílias em desequilíbrio. Pela falta desse sentimento maior chamado amor. Aquele que não ama a sua família, não ama a si mesmo, nem ama os seus irmãos em caminhada. Porque façamos o teste. Um bom filho, consequentemente, ele será um bom pai no futuro. Mesmo que por muitas vezes os pais, as mães fracassem conosco. Porque esses filhos já trazem na sua essência como espírito essa grandeza. E muitas vezes eles pedem para vir nessas famílias difíceis, para provar o amor que já conquistou, para provar, né, outras vezes, que precisa aprender a amar mais, a compreender mais. E a figura do pai e da mãe, para aqueles que se encontram com esta responsabilidade, traz para todos aqueles que se encontram já nesse patamar, todos aqueles com relação das meninas aí, eu sei que não, né? Não são mães, nem pais ainda, nem Catarina, é pai de Pet, é mãe de Pet, né? A responsabilidade é grande. Um dia nós seremos cobrados. O que fizestes daqueles que te confiei como filhos? E o que é que a gente vai dizer? Ah, meu pai não era um bom pai. Meu pai não era um bom amigo. Meu pai não foi presente. Seja bom para ele. Seja presente na vida dele. Minha mãe só pensava em riqueza, em beleza, em coisas fúteis e muitas vezes não percebia que eu estava lá chorando, precisando dela. E as coisas do mundo afastaram ela de mim. Não se afaste dela. Seja presente na vida dela. Ah, André, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas não é impossível.
As coisas não acontecem para conosco, meus amados irmãos, por acaso. Tudo tem um propósito. E nós estamos no país certo, no lugar certo, com a mãe certa, com o pai certo, para que nós possamos, enfim, nesses relacionamentos muitas vezes conturbados e difíceis, aprendermos finalmente a amar uns aos outros, como aos pais os cuidados daqueles filhos mais difíceis, né? Porque quando Jesus fala que ele veio para os doentes e não para os sãos, ele já dá aí um exemplo. São os doentes, são os mais necessitados, que somos todos nós, na essência, que precisam dizê-lo. Então, muitas vezes, como aquele filho da passagem do filho pródigo, não entende o cuidado que aquele pai tem com aquele filho, que é mais teimoso, que é menos compreensivo, que dá mais problema. E muitas vezes ele fala, mamãe e papai amam mais o meu irmão do que a mim. Amor de pai e amor nenhum se mede, gente. A primeira coisa é isso. Não existe amorímetro, como diz o nosso querido professor Edinaldo. Amor não se mensura. A minha mãe, eu amo a senhora mais do que a senhora me ama. Isso não existe. Amor tão somente se sente. E é esse amor que Jesus quer, que deseja de nós, um dia venhamos alcançar. Este amor ágape. O amor que é totalmente renúncia. É o amor que se dá tão somente por se doar, sem querer nada em troca. Porque a nossa forma de amar, de uma forma geral, eu amo aquele que me ama. Se pisou a bola comigo, aquele afeto se vira desafeto, o amor vira ódio. Porque não é amor. Amor é aquele que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós. Que vive a ouvir todos os dias. Ah, que ouvido paciente de Jesus. Jesus me ajuda. Jesus me dá isso. Jesus me dá aquilo. Me socorre. Mas quando as coisas estão tudo bem, a gente esquece dele. E é preciso que a gente possa refletir, meus amados irmãos. Enquanto não aprendermos a amar, e repito, o início desse processo de amor ágape começa na célula da família. Tem gente que fala, a família só presta para tirar fotografia. É um erro muito grande. Porque quando o bicho pega, é para o colo de mamãe e de papai que a gente corre. Quando não é mamãe, é papai, é um irmão, é um tio. Que a gente sabe que apesar de tudo, que muitas vezes eu fui incompreensivo, grosso, injusto, ingrato, eles voltam sempre, né, com o braço aberto, com o colo, para dizer, deite aqui e chore. Porque não pense muitas vezes que o pai e a mãe não sente, sofre. Mas a experiência, a responsabilidade, a consciência fala que ali existe aquele que Deus colocou sob os seus cuidados, para que ele vele, cuide. Semana passada eu falava em uma casa, na segunda-feira, propriamente dito, lá no Nemo, né, com relação aos pais, a figura do pai, né, em homenagem a Dia dos Pais, lá no Marcos, no Nemo. E os Espíritos nos falam que, quando eles falam daqueles que nos protegem, os nossos anjos de guarda, nossos mentores, guias espirituais, independente o nome que a gente queira dar, os Espíritos que cuidam de nós, que velam por nós, a missão desses espíritos, ela é semelhante à de um pai para com seus filhos. Olha que interessante. Né? Então veja que é muita responsabilidade que um pai
tem com o seu filho, que uma mãe tem com o seu filho. Então vamos, como filhos que somos, mesmo diante de pais imperfeitos, porque não existe, não pensa em você, que existe a mulher perfeita, o homem perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita, o filho perfeito, a família perfeita, não existe. Neste mundo ainda não existe. Mas a gente precisa, de mãos dadas, nos auxiliar para que possamos todos galgar e alcançar a proposta de Deus para todos nós. Pelo exercício da caridade, do amor, né? Do falar no olho, da relação familiar, difícil, muitas vezes, exercitar este amor ágape, este amor de renúncia. Tem outra passagem que acho tão linda, naquela obra de iniciação da Aliança Espírita, entendendo o Espiritismo, de uma mãe que se encontra diante, no simbolismo, diante da figura de Deus, no mundo espiritual, e ao lado seu filho. E era uma espécie de julgamento, digamos assim, né? E ali, a autoridade espiritual olha nos olhos da mãe e diz: tu és uma mulher venturosa, dedicada, mãe, que fosses muito fiel à tua proposta de servir a tua prole, que por muitas vezes fosse espancadas por aquele que foi o teu marido. Quantas noites de sono a cuidar dos teus filhos? Quantas vezes deixastes de comer para alimentar? Vais e segue o teu caminho, que sejais feliz. E ela pergunta: e o meu filho? Teu filho foi aquele ingrato que te maltratou, que te renegou, que muitas vezes te deixou acordada, presa aos vícios no mundo. Ele não terá a mesma trajetória que você, pois ele não tem o mesmo mérito que você. Irá para um lugar de sofrimento e dor. O que é que vocês acham que essa mãe diz? Como me sentirei no paraíso tendo meu filho no sofrimento e na dor do inferno? Prefiro, com todo respeito, ter com ele para continuar na luta de transformar esse que Deus me deu como tesouro de minha vida. Isso é amor. É esse amor de mãe para filho que o filho um dia precisa ter por sua mãe. E é isso que o Jailson vai tratar quando Jesus nos diz que esse amor precisa se estender. Quando ele diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos aqueles que amam, que fazem a vontade do meu Pai. Então eu não vou mais falar, porque eu tenho certeza que estou vendo uma obra maravilhosa aqui de Emmanuel na minha frente. Coisa boa virá para todos nós. Então, gente, vamos aproveitar ao máximo as nossas famílias. Vamos aproveitar a nossa família. O nosso maior tesouro é a nossa família. Então vamos nesse momento, agradecendo a quem está chegando aqui agora. Eu acredito que Glorinha está lá na Herculano Dias, Alcione, o Jailson também está transmitindo pelo Instagram dele. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos relaxar. Vamos procurar sentir verdadeiramente a presença de Jesus entre nós. A nos abrir os braços nesse instante
e nos dizer: vinde a mim, todos vós, da forma que estáis, e eu vos aliviarei. Vamos, meus queridos irmãos, neste momento, ao encontro de Jesus, e sintamos Ele nos envolver em seu abraço, nos acariciar gentilmente as nossas cabeças, recostada a seu peito, e ouvir Jesus nos dizer: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados todos vós, que hoje choram, porque sorrirão. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes herdarão a terra. Tenhais todos vós, meus filhos, a certeza que estou ao vosso lado sempre, nos diz o Jesus. Nos momentos difíceis, recordais que estou contigo. A apontar o caminho, a iluminar como farol na noite os teus caminhos no momento da escuridão, das dúvidas, do medo. E por tantas outras vezes fui eu, nos diz Jesus, que te ergueu e te carregou nos braços, quando as tuas pernas não alcançaram força para levantar e caminhar. E sou eu, nos diz Jesus, nessa tarde abençoada, que te trago aqui a esta casa, para que tu possa desfrutar neste ambiente das boas energias, por ele, Jesus emanado, e por toda essa pleia de espíritos outros, a serviço do Mestre, ministros de sua vontade, trabalhadores do bem e da paz, numa só vibração de amor, de fraternidade e principalmente de gratidão ao Pai, por nos permitir a todos, nos diz Jesus, aqui chegarmos, estarmos e compartilharmos deste momento, onde juntos nos unimos num só pensamento, para orarmos ao nosso Pai, levando a Ele os nossos louvores, a nossa gratidão e entregando a Ele as nossas súplicas, recordando sempre as doces e sábias palavras que Jesus nos ensina, para que possamos, por intermédio delas, conversar com o nosso Pai. Oremos, amados irmãos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e nos livra, ó Pai, de todos os males. Pois teu é o reino, a ti toda a honra, poder e glória para todo sempre. E envoltos nesses eflúvios de paz e amor, possamos nesse momento convidar os nossos anjos de guarda, nossos mentores, guias espirituais, para se unam a nós nesse trabalho. E que esses bons amigos nos elevem às fraternidades benfeitoras, que aqui se dedicam aos trabalhos práticos da higienização, da cura, da educação mediúnica. Que possamos convidar itaporãs, brogotás, beduínos, maias, indígenas, os cavaleiros do deserto, os espíritos do Oriente, e que esses possam nos ligar a nossa querida Irma de Castro Meimei, que junto com o nosso querido irmão Herculano,
nos auxiliam na direção dos trabalhos práticos desta casa. Os trabalhos mediúnicos, de energias, enfim. E que os nossos irmãos nesse momento possam nos ligar a Ricardo, o cavaleiro romano e toda essa equipe que nos dão a proteção do ambiente, para que nada venha intervir de forma negativa nos trabalhos aqui realizados. A ti, Ricardo, e aos romanos, nossa gratidão e o nosso pedido que possam nos elevar as equipes médicas, socorristas dos nossos queridos irmãos André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes e todos os outros irmãos queridos. Junto ao nosso querido Alessandro, que tão carinhosamente atende a todos nós nesta casa, em particular. A esses irmãos, a nossa gratidão e o nosso pedido que nos eleve nesse momento a Ismael, o anjo tutelar do nosso país, da nossa nação, do nosso Brasil, que passa por um momento turbulento e que precisa de nossas orações, para o equilíbrio, para a paz dessa pátria escolhida por Jesus para sempre, a pátria do Evangelho para sempre. Nos eleva nesse instante, Ismael, as fraternidades e benfeitoras de Clara de Assis, e que Clara possa nos ligar a ele, a Francisco de Assis, o patrono desta casa. Esse espírito ímpar, dedicado, trabalhador, exemplo de como devemos servir a Jesus, com humildade, com simplicidade, com amor e com fraternidade. Obrigado, Francisco, nos inspira a continuar nesta caminhada em busca do amor, da paz entre todas as criaturas, com os nossos exemplos de união, para que possamos entender, enfim, que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, que é morrendo no sentido de transformar o velho homem num homem novo, que viveremos para a vida eterna, vida que Jesus anuncia dizer que Ele é o caminho, que conduz a verdade para esta vida. Neste momento, Francisco, nós te pedimos que nos eleve a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, para te rogar, ó Mãe, que nos abençoe nesse momento, que nos ilumine, que nos ampare, e que possas, nesse instante, Mãe querida, abençoar esta casa, teus filhos aqui presentes. Neste momento, Mãe, nós pedimos que nos eleve a Jesus, ao nosso irmão maior, para te agradecer, Jesus, por esse convívio, por tua mão amiga, por teu gesto de fraternidade, por tua coragem a nos dizer: tenhais todos bom ânimo. Muito obrigado, Mestre. Nesse instante nós te pedimos que nos eleve ao teu Pai, ao nosso Deus, Criador e Mantenedor, para que possamos agradecer, Senhor, por esta oportunidade bendita de podermos juntos nesta tarde, mais uma vez, estudar este Evangelho. Abençoa o nosso irmão Jailson, que vem de tão longe, de forma tão caritativa, nos trazer essa palavra de conforto, que ilumina, que ampara, que inspira, que nos fortalece. E que possamos neste momento, Pai querido, em nome de Jesus, em nome da Mãe Maria, em nome de Francisco de Assis e de toda essa pleia de espíritos novos aqui presentes, te pedir a bênção e a permissão para darmos início ao nosso estudo da tarde de hoje. Eu vou ler bem rapidamente só o primeiro trecho, o item 5, para que eu possa passar para o Jailson exatamente na hora, para que ele tenha tempo de fazer o trabalho. Deixa eu... Incrível, a câmera apagou sozinha. Alguém apagou, tá? Vamos lá. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, os parentes de Jesus, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Os parentes de Jesus estavam preocupados com ele. Entretanto, sua mãe e os seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora,
O povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Mestre, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora chamando. Mas ele lhe respondeu: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: Minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. E o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Eu vou ler até aqui assim, para que Jailson possa dar continuidade. Então, Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Fique à vontade. Se você vai usar o microfone assim, ou se quer que coloque no pedestal? Não, usa ali na mão. Pronto. Também prefiro. Vou baixar só aqui, só ligar isso. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NELS, Núcleo Espírito Obreiro do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Agradecemos mais uma vez o honroso convite de estarmos de volta a esta casa em mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. Essa é a minha condição na qual me encontro aqui. O tema de hoje é um tema que nos leva a uma reflexão muito profunda. Eu digo sempre que Jesus deixou a sua mensagem criptografada, porque nós lemos apenas a parte superficial de suas frases. Mas a doutrina espírita ela veio começar a quebrar essa criptografia para que nós pudéssemos ter um entendimento maior da mensagem de Cristo para todos nós. Quando Jesus afirma para aqueles que se encontravam em reunião junto com ele, de que seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Provavelmente, naquela época, essa afirmativa de Jesus perante aquela assembleia deve ter causado algum impacto. Ora, Jesus está renegando a sua filiação, a sua maternidade, os seus irmãos, a sua família. Talvez tivessem tido esse entendimento, que naquele momento Jesus estava simplesmente renegando a sua parentela. Mas o que Jesus nos propõe nessa afirmativa é que nós precisamos transcender além da nossa parentela material consanguínea. De que precisamos entender de que a humanidade representa a nossa família. E quando Cristo afirma que aquele que faz a vontade de meu Pai, então ele procura nos esclarecer de que aqueles que buscam no seu dia a dia trabalhar em prol da reconciliação, do entendimento, do respeito, da fraternidade, da união e do amor, esses estão mais próximos do Pai e do Criador. Porquanto nós observamos que ao longo de todos mais de 2 milênios, muitos afirmam estarem convictos
de que seguem a Cristo. Muitos se denominam cristãos. Muitos abraçam as suas ordens religiosas, mas quando a gente analisa ações e reações de cada um, a gente vai observar de que até nós mesmos não poderemos nos taxar como verdadeiramente cristãos. Porque seguir a Cristo é ter um amor incondicional para com todos. É respeitar a todos, é compreender, é entender cada criatura. E é exatamente na célula máter da sociedade, que é a família, que vai iniciar exatamente este nosso exercício de amar. O que não é fácil. Porque somos criaturas totalmente umas diferentes das outras. Nem sempre temos a mesma comunhão de entendimento. Nem sempre conseguimos seguir a mesma trajetória e o mesmo caminho. Então somos espíritos que trazem consigo, né, tudo aquilo que houver cultivado em si. Nós somos o que nós nos transformamos hoje. E o porvir seremos o que nós estamos fazendo conosco hoje. Por isso que a necessidade de a família procurar estabelecer um núcleo de comunhão e de entendimento e, acima de tudo, de respeito. Acima de tudo, de respeito. Porque nós temos filhos, eu particularmente tenho 3 filhos, temperamentos diferentes um do outro, mas que eu preciso compreender e entender cada um. Esse meu filho que veio comigo, que é o mais velho, ele é extremamente explosivo. Aí eu tenho que chegar e conversar, e aliás eu preciso até conversar com ele, que o celular dele estava horrível e ele já passou a semana todinha reclamando. Aí ontem à noite, quando eu cheguei em casa, minha esposa disse: "Ó, tomei o mel, foi deu. Meu filho aí jogou o celular na parede, tá lá todo arrebentado." Aí eu vou deixar passar, né, ele serenar. Aí quando agora nós formos voltar para casa, que a gente vai gastar uns 50 minutos, aí eu vou começar a conversar com ele. Porque ele é extremamente inteligente, né? Mas ele é lógico, tudo dele tem que ser na lógica. Mas ele não foi lógico, nem racional. Porque agora ele está sem um aparelho de telefone com o qual ele precisa trabalhar. Ele precisa se comunicar, né? Então nós precisamos entender, trabalhar o temperamento de cada filho nosso. Nessa nossa relação, não de condenação, mas de entendimento, de aconselhamento, de orientação. Porque quando nós começamos então a assumir o papel de pai e de mãe, é uma responsabilidade tremenda. Que nós vamos acolher conosco espíritos que são simpáticos, mas também poderemos ter espíritos em que nós nos propomos acolher para retificar o nosso pretérito. E é aí onde nós vamos observar que em determinados núcleos familiares as relações elas são extremamente estremecidas entre pais e filhos, ou entre os próprios irmãos em si, que não conseguem entender, andam feito gato e rato o tempo todo. E aí é que está exatamente o papel daquele que assume a maternidade e a paternidade, de enxergar isso e começar a trabalhar gradativamente. Porque nós estamos aqui para nos reformar, não para reformar o outro. Por isso que eu lhes disse, o nosso papel que é de orientação, de aconselhamento, de respeito, de amor. Mas a decisão de mudar
como por exemplo esse meu filho, que uma vez eu conversei com ele a respeito disso, ele disse, eu tenho que pensar nisso. Eu digo, precisa. Você precisa disciplinar esses seus momentos explosivos. Está tudo bem, de repente você explode. Então você precisa disciplinar isso. Mas só quem poderá fazê-lo é ele, não eu. A minha parte é de orientação, de esclarecimento, mostrar a ele que determinadas ações e reações dele trazem um prejuízo enorme para quem? Para ele mesmo. Agora pronto, ele deve estar aí me esperando ali, deve estar preocupado, aperreado. E agora, como é que eu vou comprar um celular? Eu não tenho dinheiro, nem tenho cartão de crédito. Ele também não. A mãe piorou. Os irmãos também. E agora? Então são por essas situações que eu vou conversar com ele. Eu digo, e agora? Você não foi racional na sua decisão. Então, essa é uma parte, é uma responsabilidade nossa. De cuidar, de aconselhar. Começamos lá com aquele ser pequenininho. E vai crescendo, e nós vamos perdendo o domínio. E quando está pequenininho, a gente senta aqui, está de castigo aí, mas depois não. Quando começa a pegar os seus 10, 12, 13 anos, como a minha neta mais velha já quer, então a gente tem que começar então a perceber, aquele espírito, a sua natureza, a sua índole, e começar a ir gradativamente trabalhando, orientando e aconselhando. Por isso que Cristo nos convoca a amar. Mas eu trouxe aqui no Evangelho segundo Marcos, comentários por Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3, no versículo 35, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Obrigado, amado. Então, Emmanuel traz como título Familiares. E aí, quando eu li isso aqui, eu digo, rapaz, Emmanuel pegou pesado comigo, viu? Eu me coloquei aqui, eu digo, eita, me deu um puxão de orelha aqui. Então ele diz, parentela, Instituto Primário da Caridade. Fora do lar, é possível um sossego na consciência, distribuindo as sobras de dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. O que nós fazemos, Fora do lar, um sorriso a todo tempo, carinhoso, atencioso, uma maravilha. Aí ele continua. Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever. Pois é aquele cidadão que você entrou no ônibus lotado, pisou na tua encravada, senta aquela dor, mas deixa, nunca mais você vai ver aquela criatura, passou. Então, é muito fácil a gente lidar com o que a gente vê uma vez perdida na vida. Aquele familiar que a gente, bem uma vez, no Natal a gente se vê, mas não convive com ele no dia a dia. Fulano é uma maravilha, é uma beleza. Se alguém disser isso comigo, minha esposa vai dizer, vai viver com ele 24 horas por dia, 39 anos, aturando essa cocadinha de sal, essa criatura. Nenhum sacrifício em amparar o doente, largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. Opa, tem um amigo doente, vou lá, visito ele no hospital, pronto, o curativo, pronto, acabou-se. Mas em casa, está lá minha esposa, coitada, há anos sofrendo com fibromialgia. Tem dia que dá pena. Ela amanhece com os braços inchados, a mão inchada, para ela se levantar da cama, coitada, é um sofrimento. Dia de sábado mesmo, qual é o meu trabalho? Lavar roupa. Botar a roupa na máquina, tirar da máquina, estender, mais tarde apanhar, porque, coitada, ela não é da minha altura, já é menor.
mais baixa do que eu. E para ela tirar a roupa da máquina é um sacrifício. E mais, com as dores da fibromialgia, é um martírio. Aí meu sábado de manhã eu não marco nada, porque o sábado de manhã é para as atividades domésticas. Porque a gente tem que ser o braço amigo, né? Não pode só exigir, a gente também tem que colaborar, cooperar. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Mas é muito fácil chegar aqui para as senhoras e senhores falar do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Temos que ser caridosos, atenciosos para com os nossos irmãos. Mas e no dia a dia, na nossa relação familiar? 24 horas por dia. Esse meu filho mais velho, por exemplo, eita rapaz, na adolescência amanheci dia acordado. Porque lá em São Lourenço tínhamos uma festa de agosto. Olhe, eu quase não dormia durante a semana. Porque ele saía quando chegava 3, 4 horas da manhã. Teve dia de 5 horas da manhã, o cara não está em casa. Eu saí de casa procurando ver onde é que ele estava e cheguei atrasado no trabalho. Então são essas preocupações que a gente tem. Porque sai de casa, não chega, você não sabe o que aconteceu. E era a época que não tinha celular não, viu? A notícia era de boca em boca. Hoje não, você pega o celular e fulano está aonde? Aí o celular já facilita a nossa vida, né? Isso quando querem atender, né? Porque às vezes não atendem, né? Deixa os toca, e não atende e você fica lá preocupado. Nós que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram a felicidade. Olha que interessante, né? Porque nem sempre você tem um parente ou um familiar que necessita de uma ajuda financeira, uma ajuda material. Não, às vezes precisa de um ombro amigo, de um ouvido amigo, alguém que possa compreender a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, as suas decepções, sem julgamento. Porque no geral a gente ouve, aí começa a censura, blá 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 blá, pronto. A pessoa já está mal, sai pior. Porque vem nos confiar a sua dor, o seu sofrimento, buscando que nós possamos compreender e dar o refrigério para que ele possa se reerguer e ter forças para superar a sua dificuldade, as provações que todos nós temos. E que eu digo que nós não temos provações nem tribulações. Nós temos oportunidades de aprendizado. Enquanto nós continuarmos vendo as situações da vida como provas, como expiações, tribulações, dificuldades, encontraremos grandes dificuldades para compreender a essência da vida. O que nós viemos fazer aqui. Encontraremos dificuldade em evoluir, em progredir e encontrar aquela paz que a gente tanto anseia dentro de nós, se torna difícil. Mas quando a gente olha as situações às quais a gente denomina de adversa como uma oportunidade de aprender, a gente já vai enxergar o mundo, a nossa vida de outra forma. Porque a gente vai ver aquela situação e vai dizer, mas olha, qual a mensagem que ele tem para mim? Qual é o aprendizado que eu preciso ter nessa situação? No caso em que nós falamos, por exemplo, daquele parente ou aquele amigo que chega para você desabafar toda a sua vida, né?
Que aprendizado você vai colher daquela confiança que aquela pessoa trouxe para você? Que procurou em você um ombro amigo, alguém que possa orientar, esclarecer, ou talvez não precise dizer absolutamente nada, apenas ouvir. Apenas ouvir. Mas como eu disse, no geral o que a gente faz começa a tecer uma série de comentários extremamente danosos. Ah, mas você é muito fraco. Tenha fé, fulano. Tenha fé, Beltrano. Mas você não é espírita? Cadê a sua confiança na espiritualidade? Ora, somos frágeis. Há momento em que a gente cai, esborracha, mete a cara no chão. E nesse momento, o que a gente precisa? Alguém que venha nos dar a mão. Limpar as feridas, colocar lá um sanativo, fazer um curativo. Aí vem alguém que faz o curativo e tudo mais, depois começa a malhar a gente, a nossa fragilidade, a nossa impaciência, a nossa inquietude. Por isso é que Cristo afirma que é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que, mesmo na nossa fragilidade, mas que procura demonstrar um respeito, porque amor a gente não compreende o que é amar. Não vou dizer amar, não, porque eu não compreendo. Amar é algo sublime, porque amor é o amor que, como disse o nosso querido André agora há pouco, é o amor de Deus, é o amor de Cristo, que é um amor incondicional. A gente ama, mas olha, eu te amo, mas desde que a gente já começa a tecer uma série de coisas que não deva fazer, porque senão o amor morre. Então não é amor. Amor é o amor que Deus tem por nós, que Cristo tem por nós, conhecendo-nos perfeitamente quem o somos, nos ama incondicionalmente, não exige absolutamente nada. Quer que nós tenhamos o quê? Tão somente boa vontade de uns para com os outros. Tão somente isso. E é no núcleo familiar que nós precisamos exercitar isso. Nós vamos observar atentamente que dentro do Evangelho de Jesus, ele recomenda tão somente aquilo que nós queremos para nós. Ele não recomendou algo que não nos seja benéfico. Não, tudo que ele nos recomendou é o que nós queremos para nós. E nós colocamos objeções para a prática de tudo isso. Mas vamos continuar aqui a leitura. Anseias por encargos sublimes e queres a convivência das entidades superiores. Sonhas com a posse de dons luminescentes, suspira pela ascensão espiritual. Contempla, no entanto, o espaço estreito de que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que, às vezes, nos detém um passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, noutros, a lealdade. E ainda outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. Vejam que interessante. E é exatamente isso que nós encontramos no seio familiar. Alguém está nos exigir, por exemplo, esse meu filho mesmo exige de mim a paciência para ter calma. Minha esposa já é explosiva, então está sempre a nos exigir. Então os fatos que ocorrem no nosso dia a dia,
e principalmente dentro do núcleo familiar, onde nós estamos convivendo com maior intensidade, o que ele nos traz é a prática, é o exercitar da paciência, da abnegação, do respeito, da compreensão, do entendimento que precisamos ter. É isso que a vida nos convoca, a nós colocarmos em exercício, colocarmos em ação o que nós temos de bom. Ainda não temos esse entendimento, não temos essa compreensão de que essas situações as quais julgamos adversas, elas são extremamente necessárias para que nós possamos crescer espiritualmente. Se nos rebelamos, se agimos de forma violenta, se agimos em vez de apaziguar, a tocar fogo na situação, vamos continuar sempre nos defrontando com tal situação. Se temos um familiar difícil, se temos um filho difícil, não adianta, como se diz o dito, bater de frente. Porque quanto mais você bate, mais você estimula a agressividade. Mas você, ao invés de amparar, você está incentivando para que ele mantenha sempre aquela violência, aquele instinto explosivo. Não. O nosso papel é de apaziguamento. É na hora em que chega o fogo, a gente já está com o extintor na mão e apaga o fogo. É na hora em que a gente tem que ser uma bênção na vida do outro. Uma bênção na vida do outro. Porque aí, como afirmou de forma bastante categórica o André, né? Porque na hora da dificuldade, na hora em que a tribulação se torna insuportável, aonde está o nosso porto seguro? No nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Porque a gente sabe que ali a gente está seguro da tempestade. Quando nós temos um lar em harmonia, em compreensão, em entendimento, em respeito. Mas quando é um lar atribulado, aliás, esta pandemia veio demonstrar quem verdadeiramente estava habitando num lar e quem simplesmente habitava em uma casa, em uma moradia. Porque fomos levados ao que? A ficar reclusos dentro de casa. Onde a harmonia entre os pais e filhos não teve nenhum problema. Aliás, foi até melhor. Passamos mais tempo juntos. Mas, quando não há harmonia, aumentou o índice de violência contra a mulher. Porque o cidadão sai de casa de manhã, chega de noite, aí teve que ficar preso olhando para sua companheira 24 horas por dia. Aí, coitada da minha esposa, teve que me aturar até o período em que eu fiquei trabalhando em casa. Teve que me suportar mais de um ano e meio que eu fiquei em casa trabalhando, remoto, e a bichinha teve que me aturar todo esse tempo. Eu, de graças a Deus, passei mais tempo com ela. Ela não gostou não, porque eu só dava trabalho. Ela disse, mas rapaz, era tão bom quando eu saía de manhã, só chegava de noite, e agora é 24 horas por dia aqui dentro de casa. Então, é a situação assim, eu falo brincando assim, mas é. Né? Quantas companheiras, quantas mulheres disseram, para melhor esse homem está no meio do mundo, que está aqui dentro de casa. Por quê? Porque não há harmonia, não há equilíbrio, não há entendimento entre as criaturas. Por isso que a família é a célula máter da humanidade. É através
perfeita, não vou dizer perfeita, porque nós somos criaturas ainda com muitas imperfeições, mas uma família harmoniosa que a gente vai transformar este orbe que nós estamos aqui. Não vamos esperar que Deus ou Cristo venha transformar este orbe, não, somos nós. As nossas atitudes e as nossas ações no nosso dia a dia é que irá transformar este orbe. Emmanuel, ele continua: a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado que respiras. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te servem, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou irmãos, porque é da tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz em perpetuidade de regozijo na família maior. Ontem eu fui a uma instituição e fiquei no ponto parado esperando o ônibus. Aí passou uma senhora com um garotinho e ela estava se bravejando. Provavelmente ele deve ter feito alguma coisa que na hora que ela passou por mim, ela disse: se fosse seu pai, você... Provavelmente o pai tinha dado-lhe uma surra tremenda. Mas são essas contendas que nós temos. Exatamente aqui que nós estamos aqui como uma família espiritual. Para nós é muito simples. Nos vemos aqui bem perdidas. E vocês vão ver aqui, eu acho só em 2023 agora, né? Então tudo bem. Né? Mas no nosso dia a dia, as contendas que nós temos de compreender os nossos filhos. Né? Eu tenho uma netinha de 5 anos que é uma pimentinha. Aí tem hora que a mãe diz, minha filha diz: ah, essa menina me tira a paciência. Eu digo: não. Você não tem paciência. Como é que ela vai tirar algo que você não tem? Você é que é impaciente. Você precisa aprender a lidar com ela. Porque é um espírito extremamente agitado, inteligente e ela não aguenta o ritmo da filha. Então são essas situações que a gente tem que aprender a lidar. Porque essas relações familiares são relações de aprendizado. Nós aprendemos com os nossos filhos. E os nossos filhos aprendem conosco. Quando a gente começa então a analisar o que a doutrina espírita nos traz, os seus ensinamentos, as suas orientações, a gente começa então a entender que aquele espírito que vem para o nosso seio familiar é um espírito assim como nós, ainda necessitando de burilamento. É um espírito ainda equivocado como nós, que necessita de entendimento, de aconselhamento, de orientação, não de censura. Nós precisamos mudar esse patamar e estar censurando e condenando. Em que momento Cristo nos censurou ou nos condena? Em momento algum. Ele sempre nos orientou, sempre nos esclareceu, sempre nos mostrou o caminho que nós precisamos seguir para encontrar a verdade e a vida. Na passagem, por exemplo, da mulher adúltera, provavelmente nós teríamos pego a maior pedra possível que nós pudéssemos erguer para jogar nela. E Cristo simplesmente disse: olha, nem eu te condeno. E orientou a que ela não caísse novamente mais naquele erro, naquele equívoco. É assim que Cristo quer. E Deus também, que é o nosso Pai, quer que nós, dentro do seio familiar, que é o nosso grande seio de aprendizado, hajamos também desta mesma forma. Não é fácil, viu?
Não é fácil porque até eu entender essa compreensão, quando os meus meninos eram mais pequenos, me levaram umas boas surras, viu? Até eu compreender de que, opa, eu preciso começar a sentar e conversar. Aí quando eu comecei a compreender isso, aí a mãe ficava, eu fecha a porta do quarto, senta aqui. Isso assim, 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 assim. Isso assim, 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 tá certo? As consequências disso aqui para você pode ser essa. Esse é o meu papel. É o papel do pai, é o papel da mãe. É o papel de um irmão para com o outro. É o papel dos filhos para com os pais. Oh, peraí, olha, o senhor está agindo errado. A senhora está agindo errado. Dentro da compreensão que a gente começa a entender da vida. Porque estamos aqui para uns ajudar o outro, um auxiliar o outro. O processo evolutivo é individual, mas a caminhada é conjunta. Ninguém vai crescer sozinho, indo lá para o Tibete e ficando lá só meditando e sem ninguém. Não, a gente só vai evoluir exatamente nessas adversidades que a gente diz, nesse tete-a-tete, alguém que não nos compreende de maneira alguma, alguém quando a gente diz uma palavra já começa a dizer 10 para nos colocar para baixo, mas a gente começa a entender, a compreender. Quando o filho ou uma filha chega da rua desesperado, chorando, aperreado, porque perdeu o emprego, ou a filha porque acabou, a minha filha mesmo quando acabou o namoro, uma choradeira, meu Deus. Eu digo, calma, minha filha. Tenha paciência. Olha, não deu. Vamos ter calma. A vida é assim mesmo. Não vamos nos desesperar por conta disso, não. Tenha calma. É porque a sua jornada junto com ele não teria ter seguido. Mas quando um jovem, uma jovem não tem uma família que possa lhe dar esclarecimento, tenta o suicídio. Porque sabe que em casa não vai ter apoio, porque às vezes o pai ou a mãe censurou aquele namoro, não concordou com o namorado da filha ou com a namorada do filho. Então a família ela tem que ser sempre um porto seguro. É isso que Jesus nos traz, de que precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É o respeito. É a compreensão, é o entendimento, é a gente se colocar no papel do outro. E começar então a analisar, a meditar o que é que eu faria nessa situação, como é que eu agiria. E a gente vai gradativamente, com a voz calma, com ternura, com amor, com carinho, com acolhimento. Precisamos acolher uns aos outros, para que não possamos nos sentir sós. Então esse é o grande aprendizado que a família nos traz. Porque se a gente aprende isso na família, quando a gente constitui uma família, a gente vai agir da mesma forma. E assim vai se desencadeando. A família vai crescendo, e aquele exemplo, ele começa então a ser multiplicado. Porque fica conosco guardado o aprendizado. Ficou o aprendizado de minha mãe, de meu pai, e que a gente guarda, assimila e coloca em prática na nossa família. Mas infelizmente nesse mundo de provas e de expiações em que nós estamos transitando, tão somente porque nós somos infratores da lei divina e necessitamos de aprender o que é amar, porque o maior mandamento da lei é amar. Não existe outro. E isso desde que quando os mensageiros de Cristo entregaram a Moisés os 10 mandamentos. O primeiro verbo, amar.
Aí Jesus diz: amar a Deus, amar o próximo e amar a si. Então nós vamos primeiro descobrir a nos amar, para amar o próximo. Nos amando, começamos a amar o próximo. E por conseguinte, a gente ama aquele que nos criou. Então, esse é o projeto da família. Amar. Amar uns aos outros. E nós não vamos ter dentro de um núcleo familiar todos que se entendem perfeitamente, todos que vão concordar. Não. Uns concordam, outros discordam. Uns acham que deva ser assim, outros acham que deva ser assado. Mas a gente busca o quê? O entendimento e a conciliação. Não há imposições para um ou para outro. A gente só impõe quando é pequenininho, né? Essa minha netinha, quando disse que é de 5 anos, que é elétrica, aí quando ela está, eu venho aqui, senta aqui na poltrona do castigo, fica aí. Ela mal sentou e disse: vovô, já posso sair? Eu digo: agora não, você acabou de sentar, já quer sair? Não, fica aí. Aí eu vou, me ocupo lá: vovô, posso sair? Vovô, fica aí. Mas com a minha neta de 13 anos, esse meu filho, ele não vai chegar para não, fica aí de castigo, não vai. Porque ela de 13 anos tem a minha altura e mais forte que eu. É forte igual o pai, pronto. Eu digo: se eu disser, vai ficar de castigo, ela diz: meu senhor, com todo respeito, né? Com todo respeito, né? Mas olha, eu ficar de castigo, não vou ficar não. Então, mas a gente aprende a lidar com isso. Muitas vezes eu converso com ela, oriento ela, né? Ela só veio agarrada no celular. Olha, o celular foi algo bom, maravilhoso. Estou aqui conversando, mas o jovem é o tempo todo: não larga o celular. Eu digo: menina, larga esse celular, rapaz. Dá um descanso esse celular, bota ele aí de lado. Mas a gente, o que é que você está olhando aí? O que é que você está assistindo aí? Não, está vendo isso aqui? Então a gente precisa ficar atento, né? Porque tem coisas boas e edificantes no mundo virtual, mas tem coisas extremamente danosas, prejudiciais. De vez em quando a gente vê aí esses joguinhos que jogam por aí, jovens se cortando, se suicidando. Precisamos estar atentos à nossa juventude, saber o que você está olhando no celular, o que você está vendo, você está falando com quem. Então é uma preocupação de todos nós, é responsabilidade nossa de cuidar daqueles seres a qual Deus nos confiou a responsabilidade e que nós assumimos. Não foi imposição, nós assumimos. Não, eu assumo, vai, vem comigo. Enquanto André narrava aqui, eu me lembrei da história da mãe de André Luiz, né? Em que o pai, né, tinha casos extraconjugais, né? E que a jovem estava lá em martírio, sofrimento por conta disso, e o pai também, né? E que a mãe chega e diz a André Luiz que ela vai reencarnar, né? E vai ter novamente o marido, novamente vão ter matrimônio e vão ter filhas, as jovens as quais o pai houver enganado. É muito simples. A gente olha assim: olha que pensa. Mas provavelmente na hora em que começou o crescimento dessa família, houve uma determinada turbulência natural. Por isso é que a gente às vezes simpatiza mais com um do que com o outro, se afina mais com um com o outro, é natural. E por que é natural? Porque é o nosso pretérito. Deus, né, colocou o véu do esquecimento para todos nós. Apenas o véu do esquecimento. Mas o nosso pretérito está ao nosso redor.
principalmente na família. Principalmente no nosso ambiente profissional. É onde a gente vive o maior tempo da nossa vida, na família e no ambiente profissional. É mais no ambiente profissional, porque você sai de manhã e só chega de noite, né? Um amigo meu perguntou, já isso é a tua casa? Eu digo, eu não tenho casa. Mas ninguém é sacanagem, a casa é da mulher e dos meninos, porque eu saio de manhã, chego de noite, só faço dormir e passar o final de semana. Então a casa não é minha. Então a gente atenta que nessas relações, tanto dentro do contexto familiar, dentro do contexto profissional, há criaturas que a gente tem uma afinidade tão grande. Parece que se conhece há milênios. A outra a gente não consegue, não vou com a cara de fulano. Então, eu digo que aquele com quem a gente simpatiza, né? Você vê a pessoa pela primeira vez, puxa vida, já simpatizou com ela, já, né? Uma energia, aquela coisa tão agradável, com o outro mal se aproximou. Vai lá para o outro lado da rua, não quer nem te ver, vai para lá, porque não dá. Não. É esse que eu preciso me trabalhar. Porque não é ele, é o meu sentimento para com ele. Olha o aprendizado da vida para nós, né? Começa dentro do ambiente familiar. Porque queiramos ou não, mas há um filho, há uma filha, há um neto, há uma neta, há um sobrinho, há uma sobrinha, há um tio, há uma tia, há um parente com que a gente consegue, né, se afinar mais. Consegue, né, estabelecer uma melhor, mas há outros que a gente não consegue. Olha, mas tio fulano eu não quero nem ver, e tia ciclana, pelo amor de Deus, não dá, não quero nem ver aqui em casa. Mas quando vem aquela festa de final de ano familiar, a gente atura, porque é uma vez mais ele lá e eu cá, né? Olha, fulano lá e eu cá. Pronto. É exatamente essa distância que a gente começa a colocar, que a gente precisa diminuir, porque o nosso sentimento precisa ser trabalhado. Aí a importância da família para a gente trabalhar isso. Para a gente trabalhar isso, para a gente começar então a transformar esses sentimentos de repulsa que nós temos, esses sentimentos que são extremamente danosos para nós. É isso que a doutrina espírita nos esclarece, que esses sentimentos que nós teimamos em nutrir, que são extremamente danosos e nos fazem mal. Por isso que eu repito, né? Tudo que Jesus deixou é de benéfico para nós. Nós é que teimamos em não colocar em prática. Nós é que resistimos a desculpar. Não vou nem perdoar, porque perdoar é algo maravilhoso. Mas ainda desculpar, a gente relevar. A primeira coisa, fulano, dessa vez você está desculpado, mas da próxima vez não tem desculpa não. Pronto. Mas e quantas vezes a gente se equivocou ao longo desses milênios que nós estamos peregrinando, e Deus sempre nos concedendo a bendita e abençoada oportunidade da reencarnação. E nós reencarnamos aonde nós necessitamos do aprendizado. Nos consorciamos para construir uma família com quem nós necessitamos para o nosso aprendizado. Aqueles que vêm, que nós acolhemos em nosso lar, são aqueles importantes para o nosso aprendizado. Absolutamente nada em nossas vidas não seja para o nosso bem. Nada, mas absolutamente nada. Mas isso de ruim que aconteceu na minha vida, você está
tendo a interpretação de que é ruim. Mas quando a gente para analisar, se isso não tivesse acontecido, tu teria mudado de opinião? Então, há situações em que a gente julga que é ruim, que é má, mas não, é um grande benefício na nossa vida. Ah, mas esse filho é trabalhoso demais. Vamos trabalhar. Mas ele é rebelde, a gente fala, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Continue orientando, continue esclarecendo, continue instruindo, continue amando, continue aconselhando, continue acolhendo. Porque as palavras, o sentimento não morrem. Por isso que Cristo afirmou que Ele tem as palavras de vida eterna. Continue orientando, esclarecendo, instruindo, amando, dando o seu melhor. Porque não há borracha que apague. Porque fica gravado aqui em nós. Como espírito imortal que o somos, vai ficar lá gravado na nossa caixa preta. E a gente vai ter que abrir e ouvir. E o que acontece, não só naqueles que estão aqui encarnados, mas como aqueles que desencarnaram, que quando refletem, que começam a refletir sobre todas aquelas orientações, conselhos que o pai, que a mãe, que o tio, que uma tia, que o avô e que a avó orientou, até mesmo que o irmão ou a irmã esclareceu, mas que ele preferiu continuar na sua trajetória. Aí ele diz: eita, se eu tivesse ouvido o conselho de minha mãe, se eu tivesse ouvido o conselho de meu pai, ainda bem que meu irmão me avisou. Aí ele para refletir assim como nós e empreender uma nova jornada de aprendizado. Não é à toa que Jesus nos traz a parábola do filho pródigo. Que somos nós, infratores da lei divina, que nos iludimos com o mundo, e aí Cristo diz que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e nós nos embriagamos com as coisas que o mundo oferece. Mas um dia a gente percebe de que essas coisas que são impermanentes e efêmeras na vida são ilusórias. E o que permanece é o amor. Por isso que o lar é o porto seguro. Porque como filhos pródigos que o somos, começamos a entender que o melhor lugar do mundo é a casa do Pai. O melhor lugar do mundo é a nossa casa. Que faça sol ou chuva, nos abriga. Que estejamos felizes ou tristes, nos abriga. Que tenhamos pais ou irmãos compreensivos ou incompreensivos, Pai nos acolhe. Então, a família é, o nosso lar é o melhor lugar do mundo, em que nós temos que todos os dias semear
temos que ser bons semeadores, semear sementes que frutifiquem alegria, paz, compreensão, entendimento, respeito, caridade, luz, beneficência, indulgência e perdão. Esse é o papel de todos nós. Praticar a beneficência, a indulgência e o perdão que exprime a caridade como entende o nosso irmão maior, que é Cristo, Senhor Jesus. Ninguém deu exemplo de amor maior para conosco do que Ele. Por isso é que nós temos que todos os dias nos esforçarmos para seguir os seus passos, por mais árduo, por mais difícil que seja. Mas o caminho a qual Ele deixou as suas pegadas é o melhor caminho que nós temos a seguir. E que a nossa família é o nosso bem mais precioso, o maior tesouro que nós temos sobre esse orbe. É o nosso maior tesouro. E devemos guardar e cuidar com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, porque é o que nós temos de mais valioso. Porque se perdermos a nossa família, nós perdemos tudo. E ficaremos sozinhos e perdidos no caminho. Eu vou até que horas? Já são 13h26. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a possibilidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram ao seu pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Queridos e amados irmãos, continuemos em vibrações de amor e paz. O nosso irmão André está em consulta, então nós vamos encerrar o trabalho da tarde de hoje. Vamos continuar em vibrações de amor, de muita paz e gratidão aos nossos anjos guardiães que carinhosamente nos auxiliam sempre e que estão com os corações abertos a nos envolver no seu amor e na sua paz. Vamos agradecendo ao nosso irmão pela tarde belíssima que nos presenteou com ensinamentos tão precisos para que nós possamos guardar em nossos corações e colocar em prática e que tenhamos sempre a oportunidade de estar com Ele para o aprendizado com Cristo Jesus. Vamos assim, fechando os nossos olhos, nos envolvendo nessa sintonia de amor e de paz, união e fraternidade. Agradecendo a espiritualidade amiga que carinhosamente nos presenteia com a oportunidade de aprender e que nos faz sempre o instrumento para colocarmos em prática as orientações que o Evangelho passa para cada um de nós. Que possamos, meus irmãos, vibrar muito amor, muita paz, muita luz para o Brasil, esperança, fé e coragem. Que possamos
possamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas penitenciárias, irmãos que se encontram no vício das drogas, que possamos vibrar por tantos que nesse momento se encontram com ideias suicidas, abortivas ou que até mesmo já praticaram esses atos. Vamos vibrando muito amor, muita paz, compreensão, sabedoria para o nosso lar e todos os lares da terra. E vamos continuar nessa união fraterna entre almas e espíritos e agradecermos em forma de prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis cair-nos em tentações. Livra-nos de todo mal, pois é grande o teu reino de paz, amor e muita luz. Continua conosco, Senhor, um final de semana com muita sabedoria, oportunidades grandiosas de aprendizado e continuemos firmes e fortes, confiantes que dias melhores sempre virão e que as quedas são necessárias para que nós possamos aprender a levantar. Muita paz, muito amor, confiança e vamos prosseguindo com Jesus. Muita paz para todos.